Olá, bem-vindos a mais um Café para Despertar. Esse episódio muito especial hoje, recebendo aqui Luciana Felonta. Ela é coach, formada em administração, trabalhou muitos anos no mercado financeiro e hoje tem desenvolvido um trabalho com mulheres na Igreja Batista Central em Belo Horizonte. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar, né, Luciana? Bem-vinda, é um prazer poder receber você aqui no nosso Café para Despertar. Obrigada, Renato, obrigada pelo convite, estou muito honrado de estar aqui. Exatamente, eu hoje desenvolvo um trabalho que chama Café de Mulheres. Foi um projeto que Deus colocou no meu coração. Nós temos alguns grupos lá na igreja, e inclusive nós temos um grupo que faz trilha de trekking. E um dia nós temos a divisão dos carros e geralmente eles fazem essa divisão lá conforme a lista e fizeram a divisão dos carros que iriam para essa trilha. E nisso geralmente coloca, mulheres ou homens, então nem sempre se misturam. E nesse dia colocaram no carro 4 mulheres. 2 eu conhecia, uma é a Larissa, uma amiga, e a Gabriela, que também é uma amiga que eu já conhecia. E teve uma 4ª pessoa, que era a Tayana, que veio no carro com a gente. E ali nós sentimos que todo mundo tinha o mesmo problema. E aí eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Porque todas as mulheres aqui, 4 mulheres reclamando da mesma coisa. E aí, conversando com as meninas, nós resolvemos desenvolver esse trabalho, que é com mulheres, mulher apoiando mulher. Então, assim, tá à frente e falando de Deus, porque querendo ou não, a nossa prioridade é o reino. Então, enquanto nós estamos servindo a Deus, muitas coisas vão acontecendo, lutas, dificuldades, e é ali o apoio mesmo que nós temos umas com as outras diante de cenários de dificuldades ou até mesmo de alegrias, Agora, Luciana, conta pra gente, quanto tempo de convertida, como que foi essa trajetória? Porque é muito interessante quando a gente escuta histórias de transformação das pessoas, de conversão, geralmente passa por um momento de lutas, de desafio, e aí de repente Deus move a vida da pessoa, ela descobre o amor de Deus, o amor de Jesus, e a partir daí a vida muda por completo. Você também tem uma história assim? Conta um pouco pra gente. Com certeza, Renato. Assim, se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, quando há muitos anos atrás, há 7 anos atrás, uma amiga me convidou, mas nesse momento, ela que estava num momento muito difícil, ela me convidou para ir para a igreja, para a Batista Central Luxemburgo. Fui, mas eu continuava no mundo. Então, ia na igreja, frequentava as células, até no próprio Luxemburgo mesmo, mas eu não tinha aquela assiduidade. Então, falei, vou ficar no mundo, ficar na igreja não dá. E acabou que eu saí literalmente da igreja. Fui fazer outras coisas, acabei me desviando. Com isso, eu tive um relacionamento em 2021, onde foi um dos relacionamentos mais difíceis para mim, onde eu entrei realmente em depressão. Eu fiquei muito decepcionada, fiquei muito triste. E foi aí que eu falei, não quero isso para minha vida. E um dia, conversando com uma amiga, ela falou, Luciana, eu acho que você deveria voltar para a igreja. Voltei para a igreja. E aí acaba que quando você volta com muita fome. E você quer vivenciar tudo que Deus tem para você. E aí eu me lembro, nunca esqueço disso, que eu fui para a igreja, tinha uma conferência de um pastor, ele chama Randy Clark. E esse pastor, ele é um pastor, ele é de fora, não me lembro agora se ele é canadense. E esse pastor veio e geralmente os cultos dele é de cura e libertação. E aí eu chamei uma amiga, falei, Jéssica, vamos na igreja? Tem um pastor lá, eu quero muito conhecer como que é cura e libertação. E aí nós brincamos, porque no final lá do culto, esse pastor, ele faz uma fila e fala, gente, quem tá com problema no dedo, quem tá com problema na perna, coluna, e eu brinquei com a minha amiga, falei, vai pra fila da coluna que eu vou pra fila do joelho. Aí minha amiga ficou numa fila e eu fiquei na outra. E ali, Renato, ficamos, e eu não encontrei o moço da fila do joelho. Falei, vou pra fila da coluna que a minha amiga tá e vou ficar lá com ela. E aí ficamos lá, só que a moça demorava muito, porque ela só
liberar pra pessoa quando a pessoa estivesse realmente curada. E aí o tempo passando, e já eram quase 11 horas da noite, passou uma pessoa e orou por mim. Falou, posso orar por você? Eu falei, não, tudo bem, pode orar. E aí, beleza. E aí eu vendo aquelas pessoas tendo experiências, eu falando, mas Deus, não tô entendendo. Eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Voltei no sábado, aí no final do culto, novamente, eu voltei na mesma mulher, porque eu fiquei com aquele negócio na cabeça. E aí, quando a mulher estava orando para um senhor, e orando, para a cura do braço dele, e eu lá esperando. E quando ela terminou com esse senhor, ela começou a orar por mim. Só que quando ela começou, ela falou, Luciana, eu preciso ir embora, porque o meu ônibus vai sair. Tem como você voltar amanhã? Eu falei, não, tudo bem, né? Já era no domingo. Eu falei, não tem problema, eu volto. E aí eu voltei no domingo. E aí ela orou, eu expliquei pra ela a minha situação, o que eu sentia. E aí ela orou e nada. E aí passou o culto e eu vendo um monte de gente lá, tendo experiências com o Espírito Santo. Eu pensando, mas Deus, o Senhor me trouxe aqui 3 dias e nada. Não acredito que o Senhor não vai falar comigo. E aí tudo bem. Peguei, tava saindo, aí eu vi um moço assim, orando por uma pessoa. Olhei para aquele moço. Falei, vou parar ali, vou esperar esse moço. Não custa, né? Já tô aqui, quanto mais oração, melhor. E aí eu fiquei. E aí, Renata, esse moço começou a orar por mim. Ele me perguntou, eu falei as minhas dores. E ele falou, olha, o primeiro amor da sua vida sempre tem que ser Deus. Tem que ser Jesus. Deixa Jesus entrar. E aí ele começou, deixa Jesus entrar. E ali eu comecei a chorar. Minhas pernas começaram a tremer. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada acontecendo? E eu não vou cair. Eu não vou cair no chão nunca, jamais. Que vergonha, eu não vou cair. Caí pro chão. E no que eu caí no chão, eu não conseguia levantar. Eu não conseguia levantar. E lá no fundo, Deus veio e falou comigo. Quem vai te levantar vai ser eu. Não vai ser você. Mas você nunca mais vai ser a mesma. Então ali, naquele momento, eu falei, Deus, 3 dias eu vim aqui, o Senhor falou comigo nos últimos segundos. Sim, eu não tenho mais o que duvidar do que o Senhor vai fazer. Não que não vieram lutas após esse momento, esse tempo, mas ali Ele me mostrou que Ele estava cuidando de mim realmente, que Ele estava comigo em todos os detalhes. Aí eu comecei a ser mais assídua na igreja, a ir para a célula, a buscar, a pesquisar mais sobre Deus. Só que mesmo assim, eu ainda não tinha uma conversão 100%. Porque eu entendo que eu ainda não tinha uma confiança em Deus. Por mais que Ele tivesse falado comigo, eu estou com você, quem vai mover agora sou eu ainda fazia as coisas pelas minhas mãos. O racional, né? O racional no comando, né? Exatamente, Renato. E assim, e aí eu fiquei e passei por muitas lutas ainda. Principalmente, eu vejo que para a mulher, o lado afetivo, o lado de relacionamento é um lado muito difícil. Então, assim, enquanto você não está curada totalmente, você não consegue até falar sobre o assunto. Você não tem autoridade para falar. Então, você precisa de uma cura genuína de Jesus. E aí eu ainda tentava com as minhas mãos, tentava. E por fim eu falei, Deus, olha, ano passado, isso foi em 2024. Eu falei, Deus, olha, eu tiro as minhas mãos. Agora é o Senhor que cuida. E nesse tempo, parece que eu senti como se Deus me blindasse. Estou totalmente blindada e totalmente focada nele, focada na cruz. Então, assim, tive a oportunidade de ir para fora do país, de estudar, mas o tempo todo eu sentia que Deus estava ali comigo. Como se eu tivesse, eu brinco, né? As pessoas falam, Luciana, mas e aí, como é que foi lá? Eu falei, gente, parecia que eu estava numa bolha. Que eu estava sendo cuidada por Deus o tempo inteiro. O tempo todo. Agora é interessante, né, ouvindo a sua história, e eu fico pensando quantas mulheres não passam por histórias e situações parecidas, e às vezes elas não têm aquela luz no fim do túnel, não sabem o que procurar, não sabem o que fazer. Então um pouco desse café que você vem construindo e reunindo mulheres é com esse intuito de também dar a oportunidade para ela poder conhecer desse amor de Deus e dela também poder conhecer que está na mão dela, ela tomar as melhores decisões para a vida dela
e que tem coisa que não vai ser ela que vai resolver, tem coisas que vai ser Deus. É um pouco por aí? Conta um pouco mais desse café. Então, Renato, a primeira coisa é você dar o passo que Deus coloca o chão. Então, enquanto você tenta com as suas mãos, as coisas não vão acontecer. Você tem que entregar para Deus. Não estou dizendo que você não tem que ter uma ação. Claro, você tem que agir, mas você tem que ser muito direcionada. Eu falo assim, quando tem os encontros, quem sou eu para falar? Geralmente eu busco mulheres com mais autoridade espiritual do que eu, porque eu não tenho tanta autoridade espiritual. Então, geralmente eu busco parceria com pastoras, com mulheres ali que já têm uma autoridade no ministério há muitos anos, e eu não faço. Qual que é a minha função? Eu tenho o dom de juntar pessoas, de falar, gente, vamos fazer acontecer? E ali eu busco braços que apoiam o projeto. E o Café de Mulheres é isso. São mulheres ali que estão interligadas, muitas com as mesmas dores, muitas que já passaram. Gravei um podcast recente, onde uma líder e uma supervisora da igreja, ela falou assim, existem dores que na minha célula, todas as mulheres que eu passei, todas as mulheres têm as mesmas dores. Então, eu sinto que ela tem uma propriedade para falar do assunto. Então, quando você tem propriedade, as coisas ficam mais fáceis para você pregar, para você falar. E ela até brincou que surgiu um caso na célula dela, falou assim, olha, eu nunca passei por isso, tem algum curso, o que eu faço? Luciana, e é interessante, porque você vem desse mundo do mercado financeiro, mas sempre trabalhando com pessoas, atendendo pessoas, gerando relacionamento com pessoas, foi para o coaching para poder aprender ferramentas que vão atender e trabalhar com pessoas, e depois vai para uma igreja que tem um trabalho com células, que é um trabalho focado em cuidar de pessoas. Então esse servir pessoas está muito ligado à sua história e ao seu jeito de ser, não é verdade? Exato, Renato. E, querendo ou não, quando está na sua raiz, igual eu percebi isso principalmente quando eu fui para fora do país. Porque lá eu senti que você chega, está num lugar diferente, pessoas diferentes, e você precisa ser acolhido. E ali eu senti que eu precisava fazer isso com muitas pessoas. Então, assim, a minha função nessa terra, que eu percebo que Deus me colocou, é justamente conectar pessoas, juntar pessoas no meu trabalho, eventos, festas, tudo. Eu que gostava de organizar, porque eu sentia que as pessoas se sentem cuidadas. Por exemplo, um aniversário. Eu queria muito comemorar um aniversário, ter um bolo, fazer as coisas, e às vezes as pessoas não têm isso em casa. Então eu sentia que ali era esse o mover, era esse o fazer, servir, fazer com excelência. E principalmente não é só servir, é você servir com excelência, você fazer tudo, ainda mais que é para Deus, do bom e do melhor. Então, qualquer trabalho, por onde eu passo, sabe? Eu tento, assim, sinceramente, colocar essa cultura de fazer pelo outro, mostrar para o outro que ele é importante e principalmente ser um espelho de Cristo na Terra, porque não é fácil amar o outro. Você vê situações onde uma vez eu até gravei um podcast sobre isso, onde uma mulher falava que ela foi ferida, que ela tocava piano e que a pessoa, que ela não pôde mais tocar, que bateu tanto nela que ela perdeu os movimentos. E um dia ela teve a oportunidade de perdoar essa pessoa. Para ela foi assim, foi sensacional, porque ela falou assim, não sou eu, Jesus me curou, então eu libero o perdão. Foi libertador para ela e pra gente. Porque eu sinto que quando você conhece a Deus de verdade, Renato, você precisa liberar o perdão. O perdão é uma chave. E como que é difícil, né? Demais. As pessoas liberarem o perdão, né? Porque eu falo muito nos meus cursos e treinamentos, tem uma parte que é só focada no perdão. Porque o perdão não é nem para outra pessoa, o perdão é para você mesmo. Exato. É você deixar de carregar coisas que às vezes você carrega que não precisava estar carregando. E é interessante porque muitas das vezes as pessoas vêm me confrontar dizendo, olha, mas você não estava no meu lugar quando aquela pessoa fez isso comigo, por que eu tenho que perdoar ela? Porque ela acha que se você perdoar aquela pessoa, que você vai ter que conviver de novo, e é diferente.
Perdoar é uma coisa, escolher voltar a conviver é outra totalmente diferente. Mas o perdão é você arrancar de dentro de você aquela raiva, aquela amargura, aquelas brechas que acabam você deixando em você, que acabam te adoecendo, que acabam te levando ali para outros caminhos, né? Mas ainda é muito difícil, muitas pessoas ainda têm muita dificuldade de perdoar, né, Luciana? Se você for observar, esse pastor, né, lá nos Estados Unidos, que ele era ai, gente, agora eu não me lembro o nome dele, mas que a esposa dele foi a público para falar: eu perdoo o assassino do meu marido. Então, assim, deu uma repercussão muito grande, porque ela estava ali num funeral, num estádio, fazendo um discurso, onde ela falou: eu libero o perdão. Então, aquilo ali, você vê o agir de Deus. Você vê que Jesus está com aquela pessoa. Porque você entender que seus filhos pequenos vão crescer sem o pai, e mesmo assim, você ainda liberar o perdão, é uma situação, assim, que é confrontador. Igual você falou, né? As pessoas falam: você nunca passou por isso para poder ter propriedade para falar. Mas é o Espírito Santo que trabalha. Mas todo mundo tem uma coisa, né, que carrega em si, né, que precisa de liberar o perdão, né? Porque nós relacionamos com pessoas, às vezes nós criamos expectativas em relação ao que o outro vai entregar pra gente, e às vezes o outro não entrega, você fica com raiva, você fica com ódio, para de conversar, e aí o que acontece? Você vai carregando aquele rancor, aquela mágoa, né? E eu costumo muito falar, principalmente nos cursos em gestão emocional, que nós somos um ser emocional o tempo inteiro, né? Então somos inclusive levados por emoções automáticas. Em função da comunicação do meio ambiente para com a gente reage a essas informações de maneira automática. Mas escolher carregar é uma escolha, não é automático. Então, beleza, você ficou triste daquela tristeza ali, você vive aquela tristeza, mas você se recupera, regenera daquela tristeza e segue. Agora, pegar aquela tristeza, deixar ela virar uma amargura, deixar virar uma raiva, deixar virar um rancor, e por aí, né, você transformar emoções de segunda, terceira, quarta geração que realmente vão fazer com que você praticamente guarde aquele peso, né, dentro de você e vai carregando. Toda vez que você vê a pessoa, você lembrar do que ela fez contigo e te gerar raiva, né? É você que está sentindo isso. É você que está sofrendo em relação a isso. Exato. Então, ter a ação de liberar o perdão, você se esvazia. E você deixa Jesus agir. Aquela pessoa, né, que matou aquele pastor, ela vai ser penalizada pelas leis do homem, mas principalmente pelas leis de Deus. Não é você que pune, não é? É Deus que pune, é o homem ali com a justiça terrena que pune. Você não precisa se punir carregando esse peso, né? Mas o perdão, eu sempre falo, é uma ferramenta poderosa, uma ferramenta libertadora, e as pessoas precisam de dar a oportunidade e se perdoarem mais. Primeiro, perdoarem a si mesmas, porque muita gente também, em função das ações que fizeram no passado, acabam não se perdoando por essas ações, e acabam carregando aí coisas que não deveriam estar carregando. E o perdão em relação a outras pessoas, porque no relacionamento, no dia a dia, nada flui como deveria fluir sempre, não é? Nós somos seres imperfeitos, então nós vamos errar com as pessoas, às vezes erramos até sem querer, mas o erro está aí, o erro é um processo de aprendizagem, e o perdão, ele é regenerativo. Exatamente. E não sei, Renato, claro, você, né, como você trabalha com a inteligência emocional, você deve saber que muitas das doenças geradas são devidas a coisas que as pessoas vão guardando. Principalmente quando se olha câncer, essas coisas, falam muito sobre isso, sobre aquela amargura, aquela coisa que a pessoa tem ali interno e vai, vai corroendo por dentro, e uma hora, de alguma forma, sai. E aí às vezes sai numa doença, em várias coisas. Então, o perdão, eu te falo que foi muito engraçado. Essa semana eu vivi uma situação, e aí eu tive um relacionamento de 10 anos, não morei junto, não casei, mas foi um relacionamento onde eu tinha muito contato com a família do meu ex-namorado, nós íamos casar, e eu vi o meu ex-namorado esses dias na rua.
E aí eu tava numa felicidade tão grande que eu falei, gente, eu queria parar o carro e abraçar e agradecer. Ele falou, muito obrigada. Porque o tempo que você esteve comigo foi muito bom. Mas os 10 anos em diante que nós terminamos, você não tem noção do tanto que a minha vida transformou. Então, se eu olhar a minha vida 10 anos atrás, nossa, Deus assim mudou minha vida de um jeito. Talvez hoje eu não estaria aqui. Talvez hoje eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo. Então, e também nós ficamos presos a coisas que não aconteceram e ficamos remoendo aquilo e acaba que a pessoa trava. Nossa, mas não aconteceu e não dá um passo. Então, a ideia do Café de Mulheres é essa. Apoiar mulheres. Talvez não tenha uma amiga, você está triste, quer falar com alguém, não tem com quem falar, não sente confiança. É ali ter um ambiente confiável, um ambiente acolhedor, um ambiente de mulher acolhendo mulher. E sabendo que as dores, talvez eu não passei, não sou mãe, não tenho filho, nunca casei, mas eu passei dores de traição. Então assim, eu sei falar, porque naquela época pra mim foi triste, eu tive depressão. Talvez nós até falamos hoje de por que eu tive que passar por tudo isso. Talvez para ter propriedade para falar para outras, olha, eu passei, olha a minha vida hoje, o que Deus fez por mim, olha o tanto que Deus me transformou. Então é isso que nós buscamos, é parceria, é estar sempre ali buscando pessoas que apoiem, que estão juntas e que seguem a mesma linha. Ah, mas eu não acredito. A ideia não é julgar o que você acredita ou não. Faz sentido às vezes você estar naquele ambiente. Quem transforma é Deus, não é a Luciana, não é a pastora, não é ninguém. Quem transforma é Jesus, é o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo age, não estou falando, o Espírito Santo me visitou em 2021, eu fui virar e falar, Jesus, agora eu não ponho a mão mais, é o Senhor, há um ano atrás. Então, ok, cada um tem o seu tempo, mas deixa Deus agir, porque Deus ele faz o sobrenatural. Processo de evolução, né? Exatamente. E é interessante que toda a história que a gente vê hoje de líderes que ministram para outras pessoas, de pastores, pastoras, eles passaram por um processo que foi desafiador, um processo que foi difícil, porque o racional fica o tempo inteiro tentando tomar conta, né? É difícil a gente às vezes soltar e deixar Deus liderar a sua vida, né? E simplesmente você ser só um instrumento, só uma ferramenta. Mas depois que você entende, você cede, você tem a autoridade, principalmente por vivenciar isso, né? Então, talvez se você não tivesse passado pelas questões que você passou pós-término do relacionamento, hoje você não teria essa autoridade e essa visão para poder entender mulheres que estão passando por situações parecidas, situações iguais, o que elas precisam, como que você vai abordar esse tipo de situação com elas, como que você vai acolher elas vão se sentir queridas, amadas, porque muitas das vezes a primeira reação que a pessoa tem após um relacionamento que não dá certo, que ela se sente sozinha, o sentimento de rejeição, a pessoa sente que, né, ela é rejeitada, ela não é amada, que ninguém gosta dela, que ela está sozinha no mundo, e aí ela entristece, se recolhe, muitas das vezes ela tem dificuldade ali até de sair da própria cama, porque o que vai mover ela a sair para a própria cama? Então, quem passa por essa situação, ela entende, e entendendo, fica mais fácil dela poder agir, dela poder acolher essa pessoa, ajudar no processo de cura dessa pessoa, que a gente sabe que não é da noite para o dia, é um processo, às vezes leva um tempo, né? E é interessante, Luciana, porque com a Editora Lisboa e com os trabalhos que a gente tem feito também em outras áreas, aqui mesmo no Café para Despertar, a gente acaba percebendo que a gente está vivendo uma era, talvez uma década de renascimento das mulheres. Porque as mulheres viveram muitos anos sufocadas, de estarem ao ponto de estarem caladas mesmo, sem se expressar, sem sentir, né, e fazer o que devem fazer, deixavam só os homens, né, liderando as empresas, liderando as famílias, liderando a sociedade, só os homens aparecendo e fazendo as grandes coisas,
e nos últimos 10 anos a gente tem quase que uma reviravolta, as mulheres realmente se redescobrindo, redescobrindo o seu potencial, redescobrindo as suas habilidades, capacidades, querendo fazer. Hoje a gente vê grandes líderes em todas as áreas, a gente vê hoje grandes árbitras de futebol. No futebol são mulheres, bandeirinhas, árbitras, locutora, né? De TV hoje tem mulher fazendo a locução, fazendo comentário e com uma confiança e uma sabedoria incomum. A gente vê também na política mulheres se destacando, fazendo acontecer nas mais diversas esferas aí do governo, né, dos estados, da federação. Então eu passo a enxergar isso realmente como um renascimento. As mulheres, elas entenderam, agora é a era delas. Elas realmente podem, elas conseguem. Nos últimos anos nós publicamos mais livros de mulheres do que todos os outros anos juntos de livros de outras áreas. Por quê? Porque as mulheres, hoje elas querem não só fazer acontecer, mas mostrar para os outros que elas conseguem, que elas fazem e que elas podem realmente brilhar, que assim como os homens fazem. Então esse conceito, você percebe isso acontecendo dentro desse movimento que você organiza também? Então, Renato, percebo, e eu tenho uma visão do seguinte: a mulher, ela não pode deixar de ser feminina. O homem tem o seu lugar, principalmente dentro de casa, nós sabemos. Então, quando a mulher, ela se torna mais feminina, eu amo muito lá o Provérbios 31, onde fala, né, da mulher. Eu ouvi uma pregação que falava: é impossível ser aquela mulher, porque a mulher que costura, a mulher que cuida da casa, a mulher que cuida da lavoura, a mulher que faz tudo. Mas a mulher tem que ser sábia. A mulher, ela tem que ser, porque a mulher sábia, ela edifica o lar. Então, querendo ou não adianta eu vou para o mercado de trabalho, vou acontecer, mas eu não cuido da minha casa, eu não cuido dos meus filhos, eu terceirizo a educação dos meus filhos, eu terceirizo lá a minha casa, o meu marido, tudo não sou eu que faço. Mas não, hoje nós percebemos que a mulher, ela tem que ter o lugar dela, sim, mas ela também tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar do seu esposo, ela tem que cozinhar, fazer uma refeição. Então, ela tem que estar a par daquilo que está acontecendo dentro de casa. Porque, querendo ou não, é um reflexo de tudo que nós estamos vivendo hoje com as crianças, com os adolescentes. Por quê? Eles se sentem: minha família não me escuta, meus pais não me escutam, meus pais ficam no celular. Então, não tem aquele ambiente de convivência. E nós, do Café de Mulheres, falar assim: mulheres, nós estamos aqui, mas nós também temos a nossa função dentro de casa, que é cuidar da nossa família. Não é deixar simplesmente porque eu vou trabalhar, porque eu vou... Não, a nossa função, nós somos o quê? Mulher. A mulher não cuida de um filho igual um homem cuida. É diferente. Então, não tem como essa comparação. Nós estamos ali, juntos. O homem e a mulher juntos, principalmente dentro de casa. Então, nós falamos o seguinte: ok, a mulher tem que falar, tem que trabalhar, tem que assumir grandes cargos, mas também a mulher tem que ter a sua função dentro de casa. Igual eu ouvi outro dia uma entrevista com a fundadora do Nubank, onde ela falava: meu filho estava doente, mas quem estava cuidando dele era eu. Não era babá, não era ninguém. Então, você vê, ela é uma fundadora de um banco, uma grande mulher, mas dentro de casa ela também exerce o seu papel de mulher. Porque acaba que, quando eu penso que eu exerço o meu papel de mulher fora de casa, né? Eu estou lá no meu trabalho, mas aí dentro de casa eu não faço nada, acaba que a minha família se perde. E esse não é o nosso foco. Nós somos mulheres cristãs e nós prezamos pela família. A família é um dos pontos mais importantes pra gente. Então tem que ter esse cuidado. Família é a base da sociedade, né? Quando a família ela desmorona, a sociedade ela desmorona, né? Exato. E um dos pilares, né, fundamentais é justamente essa mãe, né? Porque é interessante, uns anos atrás eu li um livro que ele é muito interessante, trazendo essa comparação das habilidades dos homens e das habilidades das mulheres, que elas são complementares, né? Os homens e as mulheres, eles se completam, eles não são concorrentes.
Tem uma parte no livro que aí ele fala que desde a época das cavernas, a mulher ela tem esse papel acolhedor, de cuidar da casa, né, de cuidar, na época era da caverna, né, então ela cuidava da caverna, acolhia ali os filhos, então a visão dela passou a aperfeiçoar uma visão do ambiente, né, uma visão daquilo que estava ao redor. Por quê? Porque era esse cuidado, esse acolhimento, né, com o lar, o acolhimento ali com os filhos, o cuidado com os filhos. Então a visão dela acabou aperfeiçoando essa visão, né, de tudo ao redor. E o homem, como ele saía para caçar, porque ele tinha a responsabilidade, né, de levar o alimento para dentro de casa, para dentro da caverna, então a visão dele era uma visão retilínea, uma visão de longo alcance. Por quê? Porque ele tinha que enxergar ali a caça onde tivesse para poder ir lá, né, e levar aquele alimento para dentro da sua casa. Então veja, são complementares. Aí eu brinco muito hoje, né, porque às vezes eu não acho nada dentro da minha casa, né? Por quê? Porque minha visão é assim, né? A visão é reta, né? E aí chega a minha esposa com a visão ao redor, ela fala, mas tá aqui do seu lado. Eu falei, mas eu não vejo porque a minha visão é assim. Exatamente. E a gente brinca com isso, né? Mas a gente se complementa. Então o homem e a mulher se complementam. Então, se passarem a trabalhar juntos, né, essas habilidades vão se complementar e as coisas vão crescer. Agora, se entenderem que são seres em competição, aí tudo que gera competição, gera conflito, gera aquela queda de braço e às vezes não prospera. Então, entender que cada um também tem o seu papel, tem a sua habilidade e que podemos todos trabalhar juntos. Exatamente. Nesse mundo, crescermos juntos e vivermos felizes para sempre. Né? Exato. E quando, pegando lá um pouquinho do meu passado, Renato, com 17 anos eu comecei a trabalhar numa loja de autopeças, de carro, e era no estoque. E o dono dessa loja só gostava de contratar mulher, era mais habilidosa, guardava as coisas no lugar certo, sabia ali, né, fazer o serviço de uma forma melhor. Mas, na hora de carregar o peso, aí que tá. Uma caixa de óleo. A mulher não tem força para carregar uma caixa de óleo. Um disco de freio. Era um serviço muito árduo. Tanto que no meu primeiro dia, chegou uma carga de disco de freio. E aí a menina chegou e aí nós fomos guardar aquele negócio pesado. A menina pensou, ela não volta não. Eu precisava trabalhar, né? Voltei, fiquei lá 3 anos. Mas eles perceberam que caixa de óleo, por exemplo, vamos deixar na parte de baixo da empresa. Porque não tem como as meninas ficarem carregando esse peso lá para baixo. Então foi todo eles foram se amoldando literalmente. Adaptando ao que precisava ser feito. Mas, nesse ponto, a gente precisava de uma força masculina. Então, não tem como, assim, você pensa, você precisa do homem. Eles falaram até a questão dos músculos, né, são diferentes. Os músculos masculinos, os músculos femininos. Então, assim, igual você falou, é um complemento. A mulher e o homem, eles se complementam. Então, a ideia, justamente, nossa, gente, não existe competição, não, pelo amor de Deus. É complementar. Você complementa seu marido, você vai ter certas habilidades que ele não tem, ele tem certas habilidades que você não tem, e é juntar isso e ir pra cima. Porque quando você começa a medir forças, aí o negócio vai subir, vai pra baixo, aí você não consegue mais, seu casamento às vezes até desmorona por causa disso. Então é ter essa sabedoria. Então essa é a ideia. Tô com conflito? Olha, desculpa, eu nunca fui casada, mas espera aí que eu vou chamar alguém que tem propriedade para falar sobre o assunto e aí vocês conversam, é melhor. Então, acaba que também eu tenho muitos amigos homens e às vezes eles vêm desabafar comigo, eu falo, gente, desculpa, posso pegar alguma coisa aqui na palavra para você, mas sobre esse assunto eu não tenho domínio para te aconselhar. Talvez é melhor você buscar outra pessoa que consiga te falar sobre. E assim nós vamos levando, e é parceria, é mulher com mulher, e vamos embora, e assim, né, se unir mesmo e ter o seu valor, mostrar, né, que elas são valorosas, que elas, crise de identidade, hoje mesmo nós falamos sobre isso,
identidade versus propósito. Às vezes a mulher não sabe distinguir ali, né? Às vezes está com um problema na sua identidade, aí não sabe o que faz, propósito. Propósito nós sabemos que é ir e fazer discípulos, né? Ir falar de Jesus, pregar o evangelho. Mas tem aquele propósito também, que é o propósito que já nasce em nós, individual, exato. Então, quando você pensa nesse sentido, você pega algumas mulheres muito perdidas. E aí precisa trabalhar todo esse propósito, né? O que ela quer, o que ela pensa, até mesmo reconstruir essa identidade que ela também talvez perdeu lá na infância, porque foi tão podada que ela não sabe mais o que ela realmente é e o que ela realmente pode. É interessante ouvindo você falar, cai numa área que eu costumo sempre falar também, né, nos cursos, treinamentos, que é a área do autoconhecimento. Como que é importante a pessoa, primeiro, ela se conhecer, ela passar pelo processo do autoconhecimento, porque ela vai entender muita coisa. E ela passando pelo processo de autoconhecimento, ela vai evitar de cair muita coisa que não tem nada a ver com aquilo que era para ela viver. Porque às vezes a pessoa vai, porque ela está dando tiro para tudo enquanto é lado. E eu falo o seguinte, quando você se conhece, passa para o processo do autoconhecimento, a consequência é você também conhecer o seu propósito, você encontrar o seu propósito. E aí quando você encontra o seu propósito, você vai caminhar toda a sua vida direcionada para esse propósito. Agora, e aí você caminhando a sua vida para esse propósito, você vai falar não para tudo aquilo que não tem nada a ver para aquele propósito. Então a gente evita de bater cabeça para tudo quanto é lado. Eu falo muito, eu era advogado, e eu fui para a advocacia, fui para o direito, não foi porque eu queria, era a única faculdade que tinha na minha cidade, e que minha família tinha condições, né, de me manter. E aí eu fui e fiz direito, mas não era minha vocação, não era ali o que eu queria fazer, e eu só descobri isso depois, mais tarde, né, claro. Como advogado, eu sempre trabalhei de maneira, né, muito ética, responsável, tanto é que, né, fiz a maior negociação trabalhista do Brasil advogando, mas não era aquilo que me contemplava, né, aquilo que me realizava, né? Era bom, você ganhava dinheiro, mas a psicanálise sim. Aí depois, quando eu conheci a psicanálise, apaixonei pela psicanálise, a psicanálise é outra história. Mas para conhecer a psicanálise, tive que passar pelo processo de autoconhecimento, no coaching, né? Exatamente. Lá onde a gente fez toda essa jornada, né? E que fez todo o sentido. Não trabalho como coaching, mas a transição ela foi perfeita, né? Para que você tivesse essa oportunidade de olhar para dentro de si. Muitas das vezes que as pessoas não têm essa oportunidade, né, de olhar para dentro, né? Só querem olhar para fora, o entorno, ou querem fazer o que o outro faz porque acha que é só fazer, repetir o que o outro faz que vai dar certo, e às vezes não tem nada a ver com você. Então a gente consegue viver dessa forma. Exato. Agora, Luciana, me conta o seguinte, uma mulher que está assistindo a gente aqui agora e que quer participar desse café, mora em Belo Horizonte, quer te conhecer, como que ela faz? Então, nós estamos com o próximo café. Agora, esse ano não vai ter como mais, infelizmente, porque eu estou com uma viagem marcada, então acaba que não vai dar mais tempo. No final do ano, muitos compromissos, mas em janeiro nós vamos fazer um café presencial. O que eu falo sempre, Renato? Quando Deus me deu esse direcionamento, eu nunca cobrei R$1 de ninguém. Eu só queria que as pessoas participassem. Porque da mesma forma que Deus ele transformou a minha vida, eu gostaria que aquelas pessoas tivessem essa mesma sensação, que sentissem esse mesmo amor, esse mesmo carinho. E aí, o que eu fiz? Acabava que chamava uma pessoa, vou fazer um café, eu te cedo o espaço, eu arrumo a mesa. Aí quando você viu, o negócio já estava todo pronto, e assim, era só as mulheres irem, e tem aquela cura. E eu vou te contar um caso, que foi o que mais me tocou, que foi o do último café, onde eu convidei uma pessoa, eu falei, gente, nesse café, que quando eu cismo com uma coisa também, eu vou embora, não paro. Nesse café eu quero um violino. E aí, convidei uma pessoa, falei, tentei, fui recebendo alguns telefones, olha, essa pessoa toca violino, essa toca violino.
E aí não achava, porque era um sábado, eu já estava tentando a pessoa num sábado, o café era no sábado, e aí não conseguia ninguém. E aí uma moça me chamou e falou, olha, eu tenho disponibilidade nesse horário que você precisa, eu vou. Eu falei, não, ok, então te espero lá. E aí essa moça foi, tocou o violino e eu falei, olha, fique e participa do café, eu quero que você fique aqui. E no final do café, teve uma troca lá de experiências, onde eu gosto de colocar as mulheres conversando com mulher, para entender um pouquinho, às vezes a pessoa precisa desabafar. E aí eu sentei com essa moça, com essa violinista, para conversar. E aí ela desabafou tudo comigo, começou a chorar. E aí eu falei, meu Deus, como assim? E no final, quando ela foi embora, ela não quis nem me cobrar, porque ela falou assim, Luciana, isso aqui transformou tanto a minha vida, que eu não quero nem te cobrar pelo que eu toquei aqui. Então, Renato, essa é a ideia. É você ver que a vida das pessoas estão sendo transformadas. Hoje nós estamos gravando os podcasts, então assim, quem quiser pode acompanhar a gente pelo Instagram, tá como café.mulheres. Tem também lá no YouTube, Café de Mulheres, tem no Spotify, Café de Mulheres, como podcast. Então, nesse momento, nós estamos gravando os podcasts. Mas no próximo ano, nós estamos no finalzinho, né, gente? Reta final, infelizmente, o ano tá acabando. No próximo ano nós vamos marcar um café presencial onde essas mulheres poderão ir, e a troca de experiências assim, ela é maravilhosa. Então, nesse momento não temos um café presencial marcado, mas em 2026, em nome do Senhor Jesus, vai sair. Mas a pessoa pode te seguir no Instagram e acompanhar lá no seu Instagram, né? Sim, tem no Instagram, que é o café.mulheres, tem o meu Instagram também, que é Luciana_Felonta, as pessoas podem acompanhar por lá também. E também tem, se a pessoa quiser ir na igreja, né, fica o convite. Lá na Central tem várias sedes, tem no Luxemburgo, tem a Central Pampulha, que é onde eu estou indo atualmente, tem Central Lagoa Santa, tem Central em Santa Luzia, Barreiro, Contagem. Então, a Central está em todos os lugares, assim. Eu só falo para essas mulheres, se vocês precisam, não deixem de buscar. Porque assim como Deus transformou a minha vida, Ele vai transformar a vida delas também. Então, só confiar. Muito legal, Luciana. Muito bom esse café. Agora, só para tirar uma dúvida e uma curiosidade, né, que eu acho que tem um público masculino assistindo a gente aqui também. Homem não pode participar não, né? Gente, infelizmente não. O nosso foco é mulheres, mas espera aí, né? Talvez é uma ideia para os homens criarem aí um grupo deles para esse encontro, mas o nosso foco é só mulher por enquanto. Legal, Luciana, muito bom te receber aqui. E a gente já está terminando, chegando no finalzinho do Café para Despertar. Deixa uma mensagem final para as mulheres que estão nos assistindo. Então, eu vou deixar uma mensagem que me marcou muito e que eu falo para todo mundo. Já, talvez vocês já tenham ouvido, mas eu reforço. Muitas vezes o seu passado vai tentar negociar com você. Não negocie, siga em frente e confie que Deus, Ele vai fazer o sobrenatural na sua vida. Um grande beijo. Obrigado, Luciana, uma honra, um grande prazer poder te rever, receber aqui no Café para Despertar. Fique com as portas abertas para voltar a outras oportunidades, se estiver próximo aí de um café, voltar também para convidar as mulheres para participar, vai ser um grande prazer te ouvir novamente. Muito obrigado. Muito obrigada, Renato, pela oportunidade. Café para Despertar fica por aqui. Voltamos sempre com um episódio com temas sensacionais. Aguarde. Grande abraço. Tchau.